Fala galera, beleza? Daniel Câmara aqui para mais um vídeo da nossa saga no YouTube e hoje é o Dia da Pátria, estamos comemorando aí o 198º aniversário da independência do Brasil. Por isso eu queria conversar um pouco com você sobre o cristão na vida política, como um cristão deve lidar com o fato de que ele é cidadão do seu país. E vamos fazer isso, como sempre, indo às Escrituras lá em Marcos, capítulo 12, versículo 17, que diz o seguinte: Então Jesus disse: deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E muitos se admiraram dele. César é César, Deus é Deus. Mais do que diferenciar duas pessoas, Jesus estava apontando para a separação entre duas esferas da vida. Como a gente costuma dizer, o Estado é laico, ou seja, Estado e Igreja estão separados. Ao Estado cabe lidar com as questões políticas e à Igreja cabe tratar das questões de fé. Logicamente, entre política e fé tem uma infinidade de coisas. Nessas coisas, Estado e Igreja podem se relacionar por meio da cooperação, mas nunca pela cooptação. Para que essa linha tênue não seja ultrapassada, a gente precisa entender bem o que é de César e o que é de Deus. Comecemos pelas prioridades, então. A Deus pertence a nossa dedicação mais íntima e plena. O primeiro grande mandamento imposto ao cristão é o seguinte: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. Ou seja, o nosso melhor é dedicado a coisas que nós não vemos. A nossa esperança, confiança e obediência são, antes de tudo, do eterno. Essa realidade se expressa bem na ideia de reino de Deus. Não à toa o convite à fé é feito a partir da promessa de um reino. Jesus, lá no começo de seu ministério, dizia o seguinte: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Aquele que confia sua vida aos cuidados de Jesus é incluído no povo de Deus, que é governado pelo Criador e que vive debaixo das leis do Todo-Poderoso. Isso é o reino de Deus. Nós passamos a fazer parte da nação que é feliz por ter Deus como Senhor e que compartilha de uma mesma esperança. Embora a gente já veja e experimente algo desse reino através da igreja que está espalhada no mundo e pela história, as Escrituras são claras, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. No futuro, o reino que não é daqui chegará neste mundo para ficar. Em breve, Jesus Cristo vai inaugurar novos céus e nova terra. Lá nós viveremos em uma nova cidade, livre de todos os horrores do nosso tempo, onde Deus fará a sua morada. Mas a gente não vive em um mosteiro. A vida não é simplesmente a espera pelo momento em que o reino virá de vez para esse mundo. Jesus mesmo disse: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. O cristão é lançado ao mundo como testemunha. A gente tem que falar daquilo que o Pai fez através de Jesus Cristo. Ou seja, a gente tem um monte de lugar para visitar, inclusive a política. Somos cidadãos do nosso país e isso faz parte da experiência humana. Então, nós devemos exercer a nossa cidadania fazendo com que Deus seja conhecido e reconhecido pelos nossos compatriotas. Como? Antes de tudo, não levando a política tão a sério assim. Deus, e não o ser humano, é o construtor da nova terra. Então, as ideologias podem até criar narrativas que são úteis quando a gente vai encarar alguns problemas, mas construir a sua identidade a partir de um compromisso ideológico vai te transformar num maluco. Pessoas que ocupam cargos públicos podem liderar processos e transformações importantes, mas tratá-los como mitos, ungidos, escolhidos, heróis ou o que quer que seja, é trocar a fé em Jesus por uma outra coisa. Tentar achar esperança ou uma visão de futuro apaixonante no Estado, na política ou em políticos é encomendar para si mesmo uma grande frustração. Agora, embora a política não seja a dimensão mais importante da vida, ela tem o seu valor e pode nos ajudar a cumprir a ordem de cuidar desse mundo que será renovado por Deus. Então o cristão deve sim se envolver no debate público. Aqueles que têm vocação para alguma atividade política devem exercê-la. Aquele que estiver enxergando algum canalha usando da fé para benefício de seu projeto de poder pessoal deve denunciá-lo. Todos nós, usando de ferramentas políticas, devemos exercer misericórdia para com os brasileiros mais vulneráveis e todos nós, no exercício da nossa cidadania, devemos lutar para que sejam afastadas as leis cruéis, injustas, imorais e contrárias ao interesse público. Os exemplos práticos são muitos e devem nos encorajar a levar a nossa cidadania de maneira mais ativa. Da mesma forma, a gente tem que honrar e abençoar as nossas autoridades. As Escrituras dizem o seguinte: que todos estejam sujeitos às autoridades superiores,
porque não há autoridade que não proceda de Deus e as autoridades que existem foram por ele instituídas. E diz também, orem em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade. Como o Brasil é um Estado democrático de direito, as autoridades a serem obedecidas são a Constituição e as leis. E como nós somos uma república federativa, quem exerce a autoridade são os três poderes, executivo, legislativo e judiciário, e esse poder é exercido em três esferas, federal, estadual ou distrital e municipal. Cada um dos ocupantes dos cargos de autoridade foi colocado lá por Deus e deve ser alvo das nossas orações. Mas o Eterno também coloca limites para as autoridades. As Escrituras dizem o seguinte: a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. E também diz que o motivo para nós orarmos pelas autoridades é para que vivamos vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Quando as autoridades cometem crimes, nós devemos cobrar explicações delas. Quando os ocupantes de cargos públicos fazem coisas insanas, eles devem ser criticados de maneira justa, sim, mas firme. Quando os líderes de Estado exigem algo que Deus proíbe ou proíbem algo que Deus exige, nós devemos desobedecê-los de maneira pacífica e encarando as consequências, porque, como dizem as Escrituras, é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Em tudo nós devemos ter consciência de que nós somos patriotas de duas pátrias. Usando a imagem de C.S. Lewis em As Crônicas de Nárnia, nós aguardamos o dia em que estaremos no verdadeiro Brasil. Mas, enquanto isso, devemos ser, como Davi Lago costuma dizer, sal dessa terra verde e amarela. Nosso país não é daqui e ainda vai chegar com toda a sua beleza, mas até lá nós devemos trabalhar e cuidar do país onde o Eterno nos colocou. Bem, era isso que eu tinha para falar. Já que eu mencionei o Davi Lago, vou indicar uma obra dele hoje. Essa aqui, Brasil Polifônico, da editora Mundo Cristão. Um livro que tem me ajudado muito e inspirou muitas das ideias que eu compartilhei com vocês hoje. Vou deixar o link para compra na descrição como de costume. Muito obrigado pela companhia. Se você gostou desse vídeo, dá aquela moral, curte, comenta, inscreva-se no canal, clique no sininho para ativar as notificações e, mais importante de tudo, compartilhe esse vídeo com seus amigos, parentes e conhecidos para que a nossa conversa fique mais povoada do que já está. Um abraço, até quinta-feira no Lança Braba e que Jesus te abençoe.